coisa, né? Uma expressiva elevação da capacidade instalada de eólica e, consequentemente, do investimento entre 13 e 16. Tem um boom enorme em 15, 16 do investimento eólico e, pós 17, tem uma desaceleração do investimento. Alguém poderia estar perguntando, mas, Eduardo, eu vi na Abeólica, né, pelas projeções dele, que cada ano o investimento tem crescido muito. Cuidado, porque aquela projeção é a projeção realizada pela Bloomberg Energia, só que é uma projeção do quê? Dos investimentos projetados, dos investimentos que as empresas pretendem realizar. Né? Aqui não, aqui já está pegando o quê? Uma proxy, uma aproximação do investimento realizado. E por que realizado? Porque aumentou a capacidade produtiva. A gente está pegando, né, o que é mais próximo do que foi observado. Né? Os sindicatos desses segmentos normalmente pegam o quê? O que as empresas pretendem investir no futuro. E não necessariamente o investimento pretendido, o investimento realizado. Tá? Acho que isso é bem importante fazer essa separação aqui, porque nós, inclusive, né, Mahatma e Júlia, a gente, como achou uma coisa que foi meio que contrassenso da média, a gente fez por outro método também. A gente fez 2 métodos diferentes para fazer essa checagem, e a gente chegou mais ou menos nessa aproximação, tanto pela capacidade, como também pelo resultado dos leilões da ANP. Mas a gente preferiu colocar para vocês aqui a questão da capacidade. Se vocês quiserem, a gente pode voltar nesse ponto depois. A gente fez 2 testes de método, porque a gente achou que todo o discurso vai, em certa medida, em outra direção dos dados que a gente observou. Tá? E aqui a importância da separação. A expansão do investimento em solar e fotovoltaica, né, vai acontecer tanto, né, no setor público e autogeradores, como na micro e mini geração distribuída. Né? Então, o aumento do volume de investimento em solar, agora, o que é importante aqui? Sobretudo em micro e mini geração e, sobretudo, em 18 e 19 e 20. Reflexo, né, em parte, da redução dos custos ao longo do tempo da fotovoltaica. Né? Agora, o aumento do investimento em solar não compensou a queda do investimento em eólica. Tá? Não compensou. Tá? E o quinto fato estilizado, e depois a gente vai detalhar, tá? A expansão privada do investimento em biodiesel, né, não compensou a queda do investimento da Petrobras. Aquilo que a Ana mostrou para vocês da saída da Petrobras, eu vou apresentar aqui que, especificamente na questão do biodiesel, o investimento privado que aconteceu não compensou a queda desse investimento, e aí reforçando que no caso do biodiesel, no Nordeste, a escala é bem menor, né, do que do investimento em relação a fotovoltaico solar. Então, também como fato estilizado, qual foi o elemento importante desse boom, né, de 15 e 16 do investimento em renováveis, sobretudo na eólica? Aqui são elementos importantes porque o papel central no PROINFA, criado em 2002, né, que é um programa de incentivos a fontes alternativas de energia elétrica. No âmbito do apagão de 2001, né, foram criadas mudanças governamentais para gerar estímulo da energia renovável. Né? Esse estímulo está associado, né, a formas de contrato particulares, né, que é as tarifas FED. O que é isso? São tarifas de longo prazo, contratos de longo prazo de 15 a 20 anos, não foi leilão, né, com o objetivo de estimular a energia renovável. Esse foi um mecanismo de incentivo entre 2002 e 2009. Junto com isso, você teve financiamento do BNDES, né, com a taxa TJLP mais 3,5%. Eu vou colocar o dado aqui que é importante, esse financiamento. Observe como você tem um crescimento do financiamento, né, sobretudo em eólica. Isso aqui é dado do próprio BNDES. Tá? O crescimento até 2005 do financiamento.
Depois de 16, você tem uma queda, volta a crescer em 17, mas volta a cair em 18 e 19. Aqui tem uma mudança na TJLP, né? Ou seja, o fim da TJLP, que é uma espécie de subsídio para o setor produtivo, isso vai reduzir, tá, o investimento do BNDES, na verdade, o crédito do BNDES para energias renováveis. Tem um aumento da solar, mas não compensa, aqui no caso, o crédito desse processo e o papel que foi importantíssimo. E aqui vocês podem reforçar isso, ou seja, teve também junto com isso uma política de conteúdo nacional para o setor de renováveis. Esse financiamento do BNDES tinha que ser acompanhado com uma política de conteúdo local mínimo de 60% de bens e serviços no investimento em renováveis. Isso, inclusive, gerou, né, uma indústria de eólica no Brasil que praticamente não tinha fornecedores. Tinha apenas um fornecedor antes da implementação desse conjunto de medidas. Ou seja, o Estado teve um papel fundamental, né, na criação de capacidade de produtores e de mercado no setor de renováveis, né, ao ponto que, por exemplo, a partir de 2009, sim, você começou a ter os leilões incorporando as energias renováveis. Por quê? Porque você criou as capacidades institucionais, você permitiu, e no primeiro momento, mais caro o custo, bancado pelo Estado, como você cria amplia mercado, você pode partir para o leilão, que vai implicando, em certa medida, a redução desses custos. E isso vai mudar profundamente pós 2016. Tem uma desestruturação desses instrumentos e tem uma redução da coordenação centralizada da questão do planejamento energético para o setor. Isso vai afetar o crédito, isso vai afetar os investimentos, né? Isso é um elemento importante que é muito pouco destacado, porque sempre aparece aqui a empresa, não, tem um boom, está funcionando, as empresas estão... Tem que a gente dimensionar isso de uma forma com mais cuidado para entender o que está acontecendo, tá? Então, vamos por setor, separando, não por setor eólico e solar, mas por tipo de contrato e por agente, aqui é importante separar. Então, a gente sim tem uma mudança, a gente já tem uma matriz elétrica bastante renovável, que é a questão hidráulica, né, que permanece no patamar, se a gente pega 16 para 20, parecida à questão hidráulica, mas tem um aumento significativo, né, na eólica, né, e na solar, com enorme capacidade de expansão ainda, né? Sobretudo na solar, porque com a redução dos custos, né, o tempo de implementação de projetos é relativamente pequeno, né, e não precisa de grandes áreas, né, como a eólica, por exemplo, das grandes torres, né? Então, você tem um processo, se feito com política coordenada, de expansão muito maior do que em curso, né? E aqui, observe aqui, o que é isso? É a capacidade instalada de geração elétrica, a evolução dessa capacidade. Se a gente olha em termos nacionais, a capacidade hoje de geração elétrica instalada é de 174 mil megawatts. Isso o quê? Com todas as fontes. E aqui sem incluir micro e mini geração distribuída, tá? Se você olhar a evolução da solar, né, você sai a solar numa dimensão, né, em 2010, 11, 12, 15, muito baixa. Olha o aumento significativo que vai acontecer, sobretudo pós 17, 18, 19 e 20. Isso é a capacidade instalada, né? A eólica também muda de patamar, né? Olhando as variações do crescimento um ano em relação ao outro, e é uma mudança significativa, 14 e 15. Continua crescendo, é verdade, 16, 17, mas há taxas menores, né? E isso, se a gente olha no Nordeste, né, uma forte expansão, tá? Sobretudo aqui
concentrado, tá? A Bahia, o Brasil em relação ao Nordeste, com taxas expressivas, né? Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, sendo que a Bahia vai ter as maiores taxas de crescimento ao longo desse período, né? Deixa eu ajeitar aqui eu fui botar aqui Opa! Vamos lá. Só um minuto, pessoal. É que eu fui mexer aqui Peraí. Vocês estão com a apresentação em tela? Então, né? Vamos sim. Vamos lá. Está na solar agora. Isso, solar. Olha, o boom da solar é pós-17. Tá? O que é importante aqui? Né? O Nordeste foi responsável por 86% da potência instalada em energia eólica e solar. Aí, o que a gente está chamando aqui desses 86%? Né? Em leilão da ANEEL, serviços públicos e autoprodutores, sendo que a Bahia foi responsável por 29% dessa capacidade instalada, isso entre 2015, acumulado entre 15 e 2020. Né? E por que a gente está reforçando essa questão da capacidade? Porque, novamente, o nosso método foi pegar o quê? A evolução da capacidade, multiplicar pelo custo kilowatt e multiplicar isso para mapear o investimento. Né? Os números de projeto, de forma significativa, mapeada a partir dos leilões. Tá? Então, no Nordeste, foram 545 novos projetos, né? Predominantemente eólica, nesse período, sobretudo a partir de 15 e 16 desses novos projetos. Porque, observe, os projetos aí do setor público e autoprodutores, a questão eólica teve um avanço significativo, na questão fotovoltaica é mais recente e a escala do investimento é menor. Né? E aqui, qual é o dado, vamos lá, do investimento? Aqui o investimento agregado, juntei investimento eólico e solar nesse tipo de estrutura, tá? Então, se a gente olha o investimento, e tudo isso, pessoal, deflacionado pelo IPCA, já está em termos reais, né? Então, o investimento no Nordeste, né, em 2015, foi de cerca de 12,5 bilhões. E vai caindo ao longo dessa trajetória. O pico do investimento é 2015. Né? 16, 11 bilhões, 17, minto. O pico é 17, 13 bilhões. Né? E depois vai caindo 18, 19 e 20. Observe que o Nordeste ele representa, né, em torno desse período, mais de 80% do investimento em eólico solar comparando com o Brasil. Né? Então, você tem uma taxa de crescimento aqui até 17, né, mas volta a cair, passa a cair a partir de 18, 19 e 20. Observe que não é apenas um dado de queda conjuntural provocado pela pandemia 2020. Já estava desacelerando o investimento, né? E, novamente, eu vou reforçar aqui a hipótese que a gente já está adiantando, é que um dos elementos explicativos desse processo é que tem uma fragmentação da coordenação do investimento no setor via redução dos estímulos, por exemplo, BNDES, coordenação do setor, para a lógica do financiamento privado. O financiamento é um elemento importante nesse setor, né? E a não coordenação estatal, né, vamos dizer assim, da política energética voltada para o setor. A ideia de que o mercado resolve tudo. Então, você já começa a ter uma desaceleração desse investimento significativo. O Nordeste foi responsável por 88% desse investimento em eólico solar, sempre lembrando, nessa modalidade, setor público e autoprodutores. Tá? A gente vai ver que isso muda na mini geração distribuída, na questão, o Nordeste aí ficou para trás nesse processo e a gente tem algumas explicações para isso que são importantes. Tá? Mas vamos lá.
E a gente fez isso também por estado, né? A gente olha a evolução aqui, total do Nordeste, mesma coisa, mas alguns estados, os estados relevantes no sentido que aparecem os dados. Então, a Bahia, né, tem o seu pico em 17 com 6 bi de investimento, mas passa a desacelerar, né? O Ceará também tem seu pico em 2017, né? O Piauí, o seu pico é 20, é mais recente. O Piauí tem uma trajetória que não tem um aumento de novas unidades de produção aqui em 2020, né? Mas o pico do Rio Grande do Norte é 2015, né? E Pernambuco tem uma forte desaceleração a partir de 17, tá? Então, quais são as características de termo... Qual é a conclusão parcial desse segmento? Primeiro, desaceleração do investimento em eólica a partir de 17. O aumento dos investimentos em solar fotovoltaica a partir de 17. E o investimento solar não compensou os ganhos de investimento eólico. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque provavelmente vocês vão ver que você tem uma forte geração de emprego no setor de renováveis em 15 e 16, mas você já começa a ter perda de emprego. Porque como é que você calcula o emprego? E aqui, o cuidado novamente, nós não vamos calcular o emprego depois da planta funcionando, tá? O que nós vamos calcular é o emprego gerado no investimento, o impacto do investimento. Se eu tenho um investimento de 12 e cai para 7, significa dizer que esse investimento, a diferença caiu e a geração de emprego também caiu. Claro que ainda tem uma geração de emprego alta, porque o investimento ainda permanece alto, mas se desacelerou, você perdeu o emprego e não gerou novo emprego ano a ano. Claro, se eu pego 2015 e 2020 no total e comparo com 10, 15, vai ter aumento do emprego no conjunto. Mas ano a ano já tem um indicativo, né, que, em certa medida, tem perdas de emprego ao longo do ano. Isso não por isso que a gente, né, Mahatma e a Júlia, a gente discutiu muito isso internamente, a gente fez outra metodologia, porque isso vai no sentido contrário a boa parte do senso comum da discussão que é feita hoje sobre a questão dos impactos do emprego, né, de renováveis no Nordeste. Ainda tem um outro ponto que a gente vai trazer também, é que esse investimento que é realizado no Nordeste, mas boa parte das fábricas de equipamentos não estão no Nordeste, apenas uma na Bahia de eólica, mas o principal fornecedor é a WEG, que está no sul do país, tá? E ela gera emprego e renda lá no sul do país, no investimento. A gente vai tentar exatamente mapear, né, por algumas diferenças do subproduto, o que é a geração do emprego que está no território do Nordeste, não nacional. Tá? Então, o Nordeste foi responsável por 88% dos investimentos em eólica e solar, no acumulado, e a Bahia por 31%. Observe que tem uma pequena diferença aí da capacidade para o investimento, mas acompanhe, né? Quais são as explicações que temos para esse resultado parcial, né? Aqui é pouco destacado, mas o cancelamento do leilão de energia de reserva de 2016, né? À época, teve um embate entre o presidente da EPE e outros segmentos, argumentando que você ia ter uma oferta exagerada do fornecimento de energia. Então, eles cancelaram isso em dezembro, eles cancelaram esse leilão, né? Aqui, o presidente da EPE, à época, que eu agora não me falha a memória, depois vai para o mercado privado, que é a velha teoria da porta giratória, que a gente não tem como ter certeza, mas aqui tem um pessoal que estava no setor público e foi para o setor privado, e o cancelamento do leilão aí tem sim a ver com estimativas da EPE, mas também com um jogo de como você vai tirando o Estado para fazer a coordenação desses atores privados. Então, a ideia é o seguinte, não vamos colocar mais a oferta de energia, porque senão o preço pode dar problema. Então, eles cancelaram o leilão. E o que acontece? Um leilão de 16 gera redução de oferta de energia 3, 4 anos para frente, 2, 3, 4 anos para frente, né? Além disso, a redução dos incentivos do financiamento do BNDES, né?
A falta de planejamento governamental para o setor. A ideia é que o mercado resolve, né? O outro elemento importante do crescimento da solar é a redução dos custos, né? E o tempo de implementação do projeto. E as questões de licença ambiental, sim, é que a gente às vezes esquece que não, mas o projeto de eólica tem uma maior dificuldade, a depender da situação, da licença ambiental, porque abrange áreas maiores, as torres, o distanciamento entre as torres, né? Tem uma dificuldade maior que fotovoltaica não tem, né? Porque a necessidade dos espaços utilizados é bem menor, né? Do que a eólica, que precisa de distanciamento entre torres e áreas próximas a torres, em que você tem a questão da licença ambiental. Então, esses são os elementos explicativos principais, né, dessa trajetória do investimento nesse segmento, né, de setor público e autoprodutores.